Neste vídeo, nós vamos então falar sobre a segunda parte do transporte de fluidos. Nós vamos então conceituar alguns princípios do transporte de fluidos. Alguns nós já falamos no primeiro vídeo, né? Mas tem mais alguns quesitos para a gente complementar. E depois nós vamos diferenciar os tipos de bombas e de agitadores que são utilizados na indústria de alimentos. Então, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, na indústria, especialmente nos sistemas semicontínuo e contínuo de processamento, nós temos um conjunto, então, de tubulações e de operações para realizar o transporte de alimentos, né? Então, nós temos, por exemplo, tubulações, né, que podem ser retilíneas, né, que vão transportar, deslocar esse fluido de um nível a outro, né, de um nível para outro superior. Nós temos uma série de acessórios nessa tubulação, como, por exemplo, as curvas, o T, as válvulas, né, eu vou falar um pouquinho desses nesse vídeo. E nós temos algumas operações unitárias, alguns equipamentos que são utilizados também para o transporte, como, por exemplo, a bomba, né, a operação de bombeamento. Então, nós vamos falar também nessa aula sobre bombeamento. Cada uma, então, para a gente conseguir fazer o transporte de um fluido em cada uma dessas partes aqui do sistema, né, das tubulações e dos acessórios, a gente precisa colocar uma determinada pressão nesse fluido, para que ele saia de um determinado nível e seja bombeado a outro. Cada vez que esse fluido ele passa pela tubulação, por esses acessórios, ele vai perdendo energia. Então, a gente tem, na verdade, no sistema, várias perdas de energia. Elas ocorrem devido à viscosidade do fluido. Então, a viscosidade, a definição já é a resistência daquele fluido a escoar, né? Então, quanto mais esse fluido é viscoso, mais resistência ele apresenta a escoar. Então, ele vai, à medida que ele vai escoando, ele vai atritando, as camadas dele internas vão atritando e ele vai atritando com as paredes da tubulação. Então, isso vai propiciando a perda de energia. A velocidade de escoamento também influencia, né, nas perdas de energia e aos fatores de atrito. O atrito que é provocado pelo contato do fluido com a parede do duto e o atrito pelo contato desse fluido com os acessórios da tubulação. Então, pode ser as curvas, pode ser a bomba, né, a passagem desse fluido pela bomba, a passagem desse fluido pela válvula. Cada vez que o fluido ele precisa transpor um desses acessórios da tubulação, ele está perdendo energia. Ao perder energia, reduz a pressão desse fluido para ser bombeado, né? Então, ele é mais difícil, tem uma resistência maior para ele se deslocar, para ele se locomover. Então, esse conceito de perda de energia, ele é bastante importante. E até mesmo, né, ocorre perda de energia pela mudança de direção ou diâmetro dos dutos, né? Então, cada vez que a gente muda a direção, numa estrutura aqui de tubulação, nós também temos perda de energia. Então, toda essa perda de energia, seja uma perda de energia nessa parte retilínea da tubulação, ou seja, uma perda de energia nos acessórios, né, nas curvas, no T, na válvula, que é uma perda de energia mais localizada, toda essa perda de energia a gente chama de perda de carga. Então, a perda de carga num sistema de transporte, né, de fluidos, ela consiste, então, na perda de energia que esse fluido sofre em uma tubulação sob pressão, né, para escoar entre dois pontos. Então, imagina que a gente tem, por exemplo, um fluido nessa figura, né? Aqui nesse tanque aqui de baixo, né? E esse fluido, então, ele precisa ser bombeado, ele precisa ser deslocado até chegar nesse tanque aqui que está no nível superior. Então, eu preciso ter algum sistema que aumente a pressão desse fluido, nessa parte aqui de baixo, para que esse fluido tenha pressão suficiente e consiga, mesmo passando por toda essa tubulação e esses acessórios e perdendo energia ao longo do caminho, para que ele consiga chegar nesse reservatório aqui superior, né, sem que haja, né, a volta, o retorno desse fluido e sem que haja o acúmulo desse fluido na tubulação.
Então, a perda de carga, ela é bastante significativa, ela é um conceito bem importante. A gente consegue calcular essa energia que é perdida em cada uma dessas etapas do transporte, seja na tubulação, retilínea ou não, seja nos acessórios, tá? O nosso objetivo aqui não vai ser o cálculo dessa perda de energia, né? Mas eu vou mostrar para vocês a importância da gente saber esse conceito. Então, na estrutura de transporte, só reforçando aqui, a gente tem vários acessórios, além da tubulação em si, a gente tem vários acessórios, como, por exemplo, as curvas, né? Então, essas curvas podem ter diferentes angulações, mas elas são, então, um acessório onde o fluido ele vai ter que passar, né? Por onde ele vai ter que passar. Os retornos também, né? Então, eles têm curvas de 180 graus, isso é muito comum, né, na indústria, né? Você ter as tubulações com esses acessórios. Os T's, né, que representam bifurcações para passagem do fluido, a união rosqueada, né, e as válvulas. No caso das válvulas, a gente tem diferentes tipos de válvulas. Eu vou deixar um texto para vocês no NEAD, explicando cada um desses modelos, né, fazendo uma diferenciação desses tipos de modelos. Para nós, o interessante é saber que as válvulas, elas sempre regulam a passagem do fluido no sistema, né? Elas regulam, permitem, então, o escoamento, ou, se elas estiverem fechadas, elas impedem o escoamento dentro da tubulação. Tá? Mas também é um acessório que o fluido vai ter que transpor para conseguir ser bombeado. Então, é mais um acessório onde existe a perda de energia. Essa perda de carga, então, essa perda de energia, ela vai influenciar o tipo e o dimensionamento dos equipamentos de transporte. Então, no primeiro vídeo, eu falei que a viscosidade e o número de Reynolds, né, calculado, então, tendo como um dos parâmetros a viscosidade, ele influenciava no tipo e no dimensionamento dos equipamentos, né? Então, a bomba, por exemplo, a potência de uma bomba, ela tem que ser pensada também considerando a viscosidade do fluido. E aqui, a perda de carga, ela também vai ser influenciada, também vai influenciar o dimensionamento desses equipamentos, o tipo e dimensionamento. A perda de carga, também existe perda de carga por conta da viscosidade. Foi um dos fatores lá que eu coloquei no slide anterior, falando, né, que a viscosidade ela vai interferir nessa perda de energia. Então, o número de Reynolds também é utilizado para calcular a perda de carga. Eu trouxe aqui um exemplo, como eu falei, a gente não vai se ater ao cálculo da perda de energia em cada uma das etapas, né, do sistema aqui de transporte. Eu trouxe só para vocês entenderem o quanto é importante a gente saber que existe a perda de carga e o quanto ela tem que ser considerada na hora que a gente escolhe um tipo de equipamento ou as características, né? Avalia o dimensionamento desse equipamento numa planta industrial. Então, olhem, por exemplo, aqui nessa ilustração, né? Seria um exemplo, então, de um fluido, né? Água, que vai ser bombeada com uma vazão de 0,045 metros cúbicos por minuto. Então, o volume aqui de 0,045 vai ser bombeado aqui por minuto. Então, aqui nesse ponto 1, eu tenho uma bomba. Como é que eu sei o tipo de bomba e o dimensionamento dessa bomba? Então, um dos fatores que eu tenho que considerar é qual vai ser o trajeto, né, que esse fluido vai fazer ao ser bombeado e qual é a perda de carga que eu vou ter ao longo desse trajeto. Então, vocês veem que nesse trajeto a gente tem partes retilíneas, onde eu calculo a perda de carga, e eu tenho vários acessórios. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que também a torneira conta, 6 acessórios, né? Que é uma válvula. 6 acessórios aqui, onde eu vou ter também perda de energia. Então, se eu fosse calcular, inclusive, o material aqui da tubulação, ele também pode contribuir mais ou menos para a perda de energia. Se eu fosse calcular, eu teria que calcular a energia perdida em cada um desses trechos, tá? Isso para depois determinar o quanto que essa bomba tem que ter de potência, né? Para elevar a pressão desse fluido o suficiente para que, mesmo perdendo energia ao longo da tubulação, ele consiga ser escoado aqui no ponto 2. Então, eu deixei aqui essa referência da onde eu tirei essa ilustração, eu deixei essa referência para vocês no final desse vídeo.
Então, se vocês tiverem curiosidade, lá está explicando o passo a passo desse cálculo de perda de energia em cada um desses trechos. Só que o que interessa para a gente é entender que, se eu não tivesse perda de carga, então considerando um cenário ideal, né, em que não existe atrito, né, entre o fluido, né, e as paredes aqui da tubulação, que não existe atrito nos acessórios e que o fluido tem uma viscosidade, né, baixíssima, que praticamente ele escoa sem oferecer qualquer resistência. Se não houvesse essa perda de carga, eu precisaria de uma pressão na bomba de 30.000 pascal. Então, essa bomba teria que trabalhar de tal forma a oferecer, então, uma pressão para o fluido de 30.000 pascal, para eu conseguir manter essa vazão aqui de 0,045 inicial aqui até o ponto de escoamento. Só que como eu tenho perda de carga, nesses vários pontos que eu mostrei para vocês na tubulação, a pressão necessária, ela passa a ser de 143.900 pascal. Então, ela passa de 30.000, que seria um cenário ideal, para 143.900. Então, se na hora de eu pensar num projeto na indústria, um projeto de equipamento, eu não considerar essa perda de energia, essa perda de carga, provavelmente eu vou escolher um tipo de bomba ou uma bomba com uma potência que não vai ser suficiente para conseguir fazer esse bombeamento necessário. Então, a perda de carga, ela é fundamental para a gente considerar no dimensionamento, né, e na escolha do tipo de equipamento de transporte, né, no caso de um bombeamento ou mesmo de uma operação de agitação, que a gente vai falar mais para frente. Bom, então as operações que são envolvidas no transporte de fluidos, nós vamos falar, entre essas operações, nós vamos falar de 3, né? Então, o bombeamento, vou falar para vocês, então, de alguns tipos de bombas, que são os mais utilizados, e nós temos também as operações de agitação e mistura. Qual que é a diferença entre elas? No bombeamento, a gente tem o movimento do fluido como um todo. Então, todo o fluido está em movimento, está sendo movimentado. Imagina, por exemplo, que eu estou utilizando uma bomba, né, como eu falei no exemplo anterior, eu tenho que esse fluido está chegando na bomba e ele vai ter que ser bombeado como um todo, né, não pode ficar nada para trás. Na agitação e na mistura, são operações onde existe o movimento de porções do fluido em relação a outras. Então, pensa, por exemplo, numa batedeira. Uma batedeira é um equipamento de agitação e de mistura. Então, a batedeira, a hora que você começa a bater, ela tem uma agitação, então, no centro, né, pelas pás, né, da batedeira, e enquanto que o fluido que está na periferia vai demorar mais para se movimentar. Por quê? Porque a movimentação vai sendo de porções de fluido em relação a outras, né, no movimento tudo de uma vez só. Mas a diferença básica é essa. As 3 são operações de transporte de fluidos, né, onde eu vou ter movimento de fluidos. Falando então sobre o bombeamento, as bombas, né, o principal papel das bombas é transferir o trabalho mecânico de um motor. Então, a bomba sempre está acoplada a um motor, né? Ela vai transferir esse trabalho mecânico de um motor em energia, né? Então, vai transferir essa energia para o fluido. E com isso vai aumentar a sua pressão. Quando a gente gera esse aumento de pressão, a gente gera um diferencial de pressão em relação, por exemplo, à pressão que está num tanque. E com isso eu consigo fazer com que esse fluido passe, né, como ele aumentou a pressão, ele vai passar naturalmente, né, do local onde ele está e vai caminhar em direção ao local de menos pressão. Então, a função da bomba é transferir a energia para o fluido, aumentar a sua pressão, para que o escoamento natural seja o deslocamento dessa parte de alta pressão para um local de pressão mais baixa. Então, a bomba ela deve fornecer uma energia suficiente para superar essas perdas de carga que a gente foi falando ao longo da tubulação, sejam perdas de carga, né, na tubulação retilínea, sejam as perdas de carga localizadas, né, nos acessórios. As bombas, então, elas são utilizadas principalmente, né, para o transporte de um nível a outro nível mais elevado. Então, não tem como a gente fazer o transporte se não for, nessa situação, se não for com o auxílio de uma bomba. E para alimentar um equipamento ou um tanque que se encontra sob uma pressão mais elevada.
Então, eu preciso elevar a pressão desse fluido para que ele consiga se deslocar em relação àquele equipamento, né, que estava com uma pressão até então mais elevada. Na indústria de alimentos, então, como eu falei para vocês, se a indústria trabalha num sistema semicontínuo ou contínuo, é praticamente impossível, né, ela não utilizar bombas na sua estrutura, né, nas tubulações, para fazer o transporte dos fluidos. Só que as bombas utilizadas na indústria de alimentos, elas têm uma característica adicional. Elas são bombas chamadas de sanitárias. Eu já perguntei isso uma vez numa prova, o que era bomba sanitária? E o aluno respondeu que a bomba sanitária é uma bomba que é fabricada seguindo as boas práticas de fabricação. Então, ela é produzida com toda a higiene, seguindo as boas práticas de fabricação. Olha, pode até ser, ela deve realmente ser fabricada seguindo as boas práticas de fabricação e com higiene, mas o conceito de bomba sanitária não é esse, né? A definição de bomba sanitária não é essa. A bomba sanitária é aquela, então, que tem requisitos adicionais para atender as condições sanitárias das plantas processadoras e para garantir um produto livre de contaminações. Ou seja, a bomba ela tem que ser projetada, ela tem que ter um material, né, que não traga qualquer contaminação para o alimento. Imagina utilizar uma bomba de uma indústria, né, que não seja de alimentos, e que essa bomba, então, está lá vazando óleo, né, ou o óleo de lubrificação da bomba vai passar para o alimento. Então, isso vai representar uma contaminação para esse alimento. Então, as bombas que são utilizadas na indústria de alimentos, especialmente aquelas bombas que entram em contato direto com o alimento, né, elas são bombas que têm que ter requisitos sanitários adicionais. Elas têm que ter algumas características desejáveis. Por exemplo, elas têm que ser resistentes à corrosão. Então, o material, geralmente o material utilizado é o aço inox, né? Naquelas partes em que a bomba vai entrar em contato com o alimento. Então, geralmente o material utilizado é o aço inox, assim como é o material padrão, né? Para bancadas, para equipamentos na indústria de alimentos, porque é um material de mais fácil higienização, não tem uma superfície rugosa como outros materiais e apresenta uma resistência à corrosão, né? Se a gente fizer uma higienização adequada, apresenta uma resistência à corrosão. Essas bombas, elas têm que ser de fácil desmontagem para limpeza, e o desenho delas, geralmente, é projetado com curvas mais suaves, sem aqueles que a gente chama de espaços mortos, né? Aqueles cantos onde pode haver o depósito de resíduos. Então, na medida do possível, essas bombas são projetadas para que não haja esse acúmulo de material. As bombas, então, não podem provocar batimento, nem formar espuma, isso porque pode alterar, então, a característica do produto que está sendo bombeado e também a espuma dificulta a higienização. E o sistema de lubrificação não pode contaminar o alimento. Então, tem outros requisitos, mas essas são as características básicas desejáveis para a gente considerar uma bomba como sanitária, né? Uma bomba com padrão sanitário. É aquela, então, que não vai trazer qualquer perigo, qualquer possibilidade de contaminação para o alimento. Então, aqui a gente tem dois modelos de bombas sanitárias. A da esquerda é uma bomba centrífuga, e a da direita é uma bomba de deslocamento positivo, com rotor de lóbulos. Essas duas bombas são das mais utilizadas pela indústria de alimentos. A centrífuga é, de longe, a mais utilizada. E a de lóbulos também, para fluidos mais viscosos, né, ela é bastante utilizada. Então, vamos falar um pouquinho da característica de cada uma delas. A bomba centrífuga, então, é a mais utilizada na indústria de alimentos, e ela tem essa estrutura aqui, né? Em azul, a gente tem, então, a carcaça, a parte externa dela, essa estrutura também, né? Recomendável que ela seja em aço inox, como a gente comentou, né? De uma bomba sanitária. Ela tem, então, um eixo, né? Esse eixo, ele é ligado ao motor, que aqui não está aparecendo na foto, mas o motor ficaria aqui na parte, né? De trás aqui da bomba. Esse eixo está ligado, então, a um rotor. Esse rotor, ele vai girar em alta velocidade. O princípio dessa bomba é chamada de centrífuga, porque o princípio é a força centrífuga. É essa força aqui, decorrente da agitação desse rotor. Então, o rotor é essa estrutura redonda, aqui circular, né? Logo na entrada aqui da bomba.
Aqui nessa parte aqui, inicial aqui da bomba, a gente tem a área de alimentação, ela vem ligada aqui à tubulação. Tá? Então, imagina que o fluido está passando aqui da tubulação, ele vai ser succionado aqui para o interior da bomba. Tá? Essa bomba, à medida que esse eixo, então, é ligado no motor, ele rotaciona esse rotor. Ao rotacionar esse rotor, então, em alta velocidade, formam-se duas áreas. Uma área interna aqui do rotor, que é uma área de vácuo, que vai ser importante porque ele vai exercer, então, essa função de sucção do líquido que está vindo aqui no bombeamento, né? Está vindo aqui do encanamento, né? Da tubulação. Então, esse líquido, ele é succionado, ele vai girar aqui em alta velocidade, né? E ao girar, a bomba, então, o rotor, ele cria essa zona de vácuo aqui interna e uma zona de alta pressão aqui na periferia aqui do rotor. Esse líquido, então, esse fluido, ele é succionado na parte interna, ele vai girar em alta velocidade aqui no rotor, vai ganhar pressão e vai sair nessa parte aqui de descarga da bomba. Essa parte de descarga, ela está ligada também à tubulação. Então, o fluido, ele entra na parte de alimentação, é girado em alta velocidade nesse rotor e sai aqui na descarga, que também está ligada à tubulação. Então, o princípio dessa bomba é muito simples, né? Um princípio, então, de força centrífuga, de rotação desse rotor. Esse rotor, então, também é chamado de impulsor, ele tem pás, essas estruturas internas aqui do rotor. E é esse desenho do rotor que vai diferenciar se essa bomba ela é mais utilizada para fluidos menos viscosos ou se ela pode ser utilizada para fluidos moderadamente viscosos. Aqui eu coloquei uma outra foto, né? A gente sempre tenta trazer vários vídeos, várias fotos, para ver se em determinados ângulos fica mais fácil de entender. Né? Então, esse daqui seria um corte, né, transversal aqui da bomba, onde a gente vê, então, o rotor, ou o impulsor, né, que vai girar, tá? O fluido, então, ele está entrando, né, nesse rotor, ele vai ser rotacionado, né, e vai sair, então, nessa parte aqui de descarga. Deixei um vídeo, então, que fica mais fácil de ver o funcionamento dessa bomba pelo vídeo. Aqui não dá tempo de passar aqui. Como eu falei, o desenho do rotor pode ser diferente. A gente pode ter diferentes desenhos. De acordo com o desenho desse rotor, a gente tem essa bomba sendo mais eficiente para fazer o bombeamento de um determinado fluido. Então, rotores fechados, como esse caso aqui mais da esquerda, rotores fechados são mais adequados para fluidos menos viscosos. Tá? Então, por exemplo, um suco de frutas, um caldo de cana, né? Então, rotor fechado. À medida que a gente vai avançando aqui, né? O do meio a gente tem um rotor semiaberto, ele vai sendo, então, mais utilizado para produtos de média viscosidade, e aqui a gente tem um rotor aberto. Então, aquela estrutura central da bomba tem essa característica aqui de paz, né? E ele passa a ser, então, interessante também para fluidos mais viscosos. Qual que é o problema só desse tipo de bomba ser utilizada para fluidos mais viscosos? À medida que a gente vai avançando aqui nesses rotores, vejam que tem uma setinha aqui indicando que a bomba vai perdendo eficiência. Então, a bomba centrífuga, ela é mais utilizada com os rotores aqui fechados para fluidos menos viscosos, tá? Então, líquidos de baixa viscosidade e que não tenham tantas substâncias em suspensão. O rotor semiaberto e aberto, eles podem ser utilizados para fluidos mais viscosos, só que a bomba vai perder eficiência. Então, a utilização mais empregada na indústria desse tipo de bomba é para fluidos de baixa viscosidade. Então, aqui, por exemplo, né, os alimentos em que a gente mais utiliza bomba centrífuga, suco de frutas, a indústria de óleos também utiliza bomba centrífuga, leite, né, bombeamento de leite, cerveja, refrigerantes, caldo de cana. Então, são fluidos que têm uma viscosidade de baixa a moderada. Como eu falei, tem o rotor, que pode ser utilizado nessa bomba, para alimentos mais viscosos, mas a bomba perde eficiência. Então, em geral, essa bomba é mais utilizada para fluidos menos viscosos. Essa foto aqui eu tirei do manual
do pasteurizador que nós temos lá na unidade de processamento de leites, lá no campus. A nossa estrutura lá de processamento é diferente, né, mas o equipamento aqui, o pasteurizador é o mesmo. Então, esse aqui é um pasteurizador de placas, né, esse daqui é a foto que vem já do fabricante, né. Eu coloquei essa foto aqui só para a gente tentar reconhecer aonde que está a bomba, onde estão as bombas aqui, né, nesse pasteurizador. Então, do mesmo jeitinho que está aparecendo aqui no manual, está montado lá na nossa unidade de processamento de leites. Então, talvez vocês já estejam vendo essa bomba azul aqui, né? Essa bomba, então, ela está numa parte que não tem tanto contato, né, com o alimento. Essa bomba está mais fácil de visualizar, mas existe uma bomba que está aqui, ela, nessa partinha aqui de baixo aqui do pasteurizador. Essa bomba é uma bomba sanitária. Vocês podem ver que ela tem uma estrutura aqui de aço inox. A parte interna dela aqui, com o motor, está dentro dessa caixa aqui do pasteurizador. Então, a gente não consegue visualizar, mas a bomba está aqui. Qual que é a finalidade dela, então? Quando a gente coloca, por exemplo, leite, suco de frutas, água de coco, caldo de cana aqui no tanque, né, esse tanque aqui seria um tanque de recepção, esse fluido, então, ele vai passar aqui pela tubulação e ele precisa chegar até essas placas onde ele vai ser pasteurizado. Como é que eu faço para passar de uma parte aqui baixa até o nível mais elevado dessas placas? Eu preciso utilizar algum tipo de operação que permita aumentar a pressão desse fluido para que ele para que ele chegue até o nível superior. Quem vai fazer isso é justamente a bomba que está aqui na parte de baixo. Tá? Então, esse fluido ele sai aqui da tubulação, passa pela bomba centrífuga, por aquele rotor, então, de alta velocidade, ganha pressão e aí ele consegue passar pelo filtro aqui do pasteurizador para retirada de impurezas e vai ser bombeado até chegar na primeira placa aqui do pasteurizador. Tá? Então, tem uma bomba aqui, tem mais uma bomba aqui que está escondida também do outro lado aqui da caixa. Então, vocês veem que é muito comum a gente ter vários tipos de bombas e em várias quantidades, né, no processamento simples, né, no equipamento simples, como é um pasteurizador. Aqui eu também vou chamar a atenção para vocês dessa estrutura aqui, que é a válvula, né? Essas bolinhas amarelas aqui, então, são válvulas e elas vão regular o fluxo dos fluidos pela tubulação. Então, quando essas válvulas elas estão no formato perpendicular, numa posição perpendicular, significa que está fechado, o caminho está fechado, né? Então, não há escoamento aqui do tanque para a tubulação, chegando na bomba. Se eu deslocar essa válvula aqui, deixar ela, né, conseguir deixar essa válvula aqui no sentido da tubulação, então eu consigo abrir essa válvula e o fluido sai do tanque e é bombeado e chega até a bomba para ser bombeado. Então, toda vez que a válvula estiver perpendicular à tubulação, ela está fechada. Quando eu desloco essa bomba e deixo ela no mesmo sentido, sentido paralelo aqui à tubulação, ela está aberta. Bom, falamos então das bombas centrífugas, existem também as bombas rotativas. Essas bombas, elas são chamadas também de bombas de deslocamento. Então, elas fazem o deslocamento do líquido. Tá? Então, essa estrutura interna aqui da bomba podem ser palhetas, podem ser engrenagens, né? Então, funciona como se fosse uma engrenagem rodando, ou podem ser lóbulos. A de lóbulos, esse desenho aqui, é o mais comum, né? Então, elas são estruturas que vão girar. Então, esse lóbulo gira para cá, esse daqui gira para cá, e o fluido que está entrando na bomba, ele vai ser deslocado nos espaços aqui entre essas palhetas, ou lóbulos, ou engrenagens. Então, ao contrário da centrífuga, que ela gira em alta velocidade, nessa bomba aqui, a gente tem o deslocamento dessas estruturas. Então, o fluido ele vai passar entre essas estruturas. Com isso, ele não ganha tanta velocidade. Né? Então, é uma forma diferente de transportar esse fluido. Como ele não ganha tanta velocidade, se eu tenho fluidos que têm uma alta viscosidade, que eu não posso aumentar muito a viscosidade, se eu tenho fluidos muito viscosos, que eu não posso aumentar muito a velocidade, como é o caso, por exemplo, dos fluidos dilatantes, essa bomba, então, passa a ser adequada, porque eu não vou aumentar muito a velocidade desse fluido para fazer o deslocamento.
Deixei aqui também um vídeo do YouTube mostrando os 3 tipos aí de bombas rotativas, né, com os lóbulos, né, com as palhetas, então mostrando a estrutura de deslocamento do alimento, do fluido, passando por essas bombas. Essas bombas, então, elas são bastante utilizadas para vários alimentos, mas principalmente para fluidos mais viscosos. Por exemplo, purês de fruta, chocolate, sopas, geleias, alimentos infantis, melaço, maionese, ketchup, leite condensado, sucos concentrados e fluidos dilatantes. Então, se eu for utilizar um fluido dilatante, por exemplo, uma pasta de amido de milho, né, bastante concentrada, se eu for fazer o bombeamento dessa pasta com uma bomba centrífuga, com certeza eu vou ter problema, né? Então, vai ser bastante difícil de fazer esse bombeamento, porque ela é uma bomba de alta velocidade. E à medida que eu aplico uma força maior nesse tipo de fluido, ele tende a se comportar até mesmo como um sólido. Então, eu posso ter acúmulo de resíduos, né, nessa tubulação, posso forçar demais a bomba para fazer o bombeamento. Então, essa bomba rotativa, né, utilizando lóbulos, por exemplo, ela é a mais adequada para esses alimentos de viscosidade um pouco maior, porque ela não coloca uma velocidade tão grande, né, na hora de fazer o bombeamento, ela provoca o deslocamento desse fluido. E com isso eu não aumento tanto assim essa resistência desses fluidos mais viscosos em escoar. Bom, falamos das operações então de bombeamento, agora nós vamos falar das operações de agitação e mistura. A diferença então entre agitação e mistura é que muita gente usa como sinônimo, né? Mas de forma geral, uma agitação, a gente fala agitação quando eu já tenho um material homogêneo, eu quero manter esse material nessa forma homogênea. Por exemplo, um tanque com leite, né? Então eu quero manter esse leite sendo agitado para evitar, por exemplo, separação da gordura do leite, né? Separação de fases. E a mistura, geralmente a gente chama de mistura quando eu tenho 2 materiais ou mais, né, que eu quero deixá-los homogêneos. Então, por exemplo, uma mistura de temperos, né? Então eu tenho o curry, né, que é uma mistura de temperos em pó. Então, para eu conseguir que esses temperos fiquem no formato homogêneo, eu vou utilizar então uma operação de mistura. Quais são os exemplos, então, de aplicação da agitação e da mistura? Lembrando que elas são operações, então, de transporte, né? Transporte de fluidos. Então, os exemplos, né? A gente pode ter, são vários, né, na indústria. Então, a gente tem a circulação de líquidos em tachos, né? Tachos de fermentação, tanques com agitadores, no caso do tratamento térmico, né? Que eu quero manter aquele fluido agitado, né? Para não haver separação de fases. Ou também, no caso do tratamento térmico, para que o calor seja transferido de uma forma homogênea, não tenha superaquecimento em algumas partes e outras partes em que não foram aquecidas. Né? Eu posso utilizar também agitadores para tachos, para produção de doce de leite, requeijão, doces pastosos. Então, nas unidades de processamento de leite, de frutas e hortaliças, a gente tem tachos que têm os agitadores, né, justamente para transferir de forma uniforme esse calor. Posso utilizar também agitadores em tanques de lavagem de material, misturadeira de temperos e até na batedeira, né? A própria batedeira nossa de casa, ela tem as pás que possibilitam a agitação e a mistura de componentes. Então, não deixa de ser um equipamento empregado em uma operação de transporte de fluidos. No caso da agitação de líquidos, então, o principal que a gente tem são os tachos, né, os tanques. Esses tanques, então, geralmente eles têm um agitador acoplado, né? Então, vocês podem ver aqui que tem um eixo ligado a um motor, e na parte aqui, na extremidade desse eixo, a gente tem as pás, né, ou também chamadas de impulsores. Essas pás, elas podem ter diferentes formatos, e aí elas vão ser mais adequadas para líquidos mais viscosos ou menos viscosos, mas o princípio é sempre o mesmo, né? A gente tem um eixo ligado ao motor e na extremidade esse impulsor, para promover essa agitação ou essa mistura, né? Dependendo do que a gente está utilizando no tanque. Então, são os impulsores ou agitadores, né, que são responsáveis pela circulação do fluido no tanque.
Existe um efeito que é formado pelo fato da gente ter esse eixo, né, ligado então à pá, que é o efeito de vórtice. O que é o vórtice? Quando eu tenho um eixo com um impulsor, né, bem no centro do tanque, na parte central do tanque, ao promover a agitação desse eixo, o movimento formado pode ser um movimento de redemoinho. Imagina, por exemplo, quando a gente tem uma xícara de café, né, ou de café com leite. Se a gente colocar uma colher bem no centro dessa xícara e começar a mexer, a agitar, forma um redemoinho, né, como estou mostrando aqui na figura. Então, existe a formação de um redemoinho. Então, parece que levanta, né, o líquido. Isso ocorre também nos tanques. Né? Se a gente tiver um eixo bem no centro, posicionado bem no centro desse tanque, eu posso ter esse mesmo efeito, que é chamado efeito de vórtice, esse redemoinho. Esse efeito, ele não é desejado, né, nos tanques. Por quê? A gente pode ter, ao formar esse redemoinho, a gente pode ter sólidos presentes, né, que estavam em suspensão, e que eles são lançados contra a parede dos tanques e vão se acumulando no fundo do tanque. Isso daí pode formar resíduos, né, no final do processo. Então, essa é uma primeira questão. Outra questão é que esse vórtice, o efeito pode ser tão grande que o agitador, ele acaba ficando descoberto, né, ele acaba ficando sem líquido, e isso pode vir a prejudicar o equipamento. Então, o efeito de vórtice, ele é sempre indesejado, e a gente tem algumas maneiras de tentar evitar esse efeito. Se for tanques pequenos, a gente utiliza, então, esse impulsor ou esse agitador fora do centro, que esse efeito ocorre quando o eixo ele está bem posicionado aqui no centro do tanque. Então, se eu deslocar esse eixo, né, de uma forma perpendicular, inclinada no tanque, eu já evito a formação desse redemoinho. Então, eu posso posicionar esse impulsor aqui mais na lateral do tanque ou de uma forma inclinada. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, né, no material, para vocês verem uma indústria bem artesanal, né, mas que mostra, né, eles constroem os tanques com esse eixo, né, com o impulsor inclinado. Em tanques grandes, a gente pode utilizar esse impulsor, posicioná-lo, né, em outras partes do tanque, que não na parte central, ou esses tanques, eles têm também estruturas que são chamadas de chicanas ou defletores. Então, são essas estruturas que eu estou mostrando nesse tanque aqui. Então, são estruturas em aço inox, que ficam posicionadas, então, na parede do tanque, e que evitam que esse impulsor aqui, esse eixo com o impulsor, quando ele gira, que forme aquele redemoinho. Então, o fluido, ao ser girado, ele vai bater, né, refletir aqui nesses defletores, nessas chicanas, e não forma aquele redemoinho, não tem esse efeito de vórtice. Aqui eu estou mostrando, então, alguns tipos de pás, né, de impulsores que vêm acopladas no eixo desses agitadores, né, nos tanques. Então, para líquidos de viscosidade baixa ou moderada, a gente tem todos esses tipos aqui de impulsores, né, desde uma hélice, uma turbina, com pás mais curvadas, com pás mais inclinadas, e aí cada um desses tipos de pás vai ser mais apropriado para fluidos com maior ou menor viscosidade. Para líquidos de alta viscosidade, ou pastas e massas, nós temos, então, esses outros tipos de agitadores, né? Então, a gente tem os agitadores do tipo âncora, que são muito utilizados, por exemplo, em batedeiras, né, mais industriais. A gente tem o misturador em Z, que também tem aqui o impulsor, né, na forma aqui de Z, também é utilizado para pastas e para massas. E a gente tem até mesmo as batedeiras, né? Desde aquela nossa batedeira mais caseira até uma batedeira industrial. Então, todas essas pás aqui, cada uma dessas pás é mais adequada para mistura de um determinado tipo de fluido, né? Então, essa pá, por exemplo, aqui no formato de gancho, ela é bastante utilizada para sovar pão. Então, quem faz pão e utiliza, então, a batedeira, vai utilizar esse tipo de pá aqui de gancho, né, para fazer o mesmo movimento, para misturar os ingredientes até chegar na massa do pão. E para mistura de sólidos, a gente também tem alguns equipamentos industriais específicos, né? Então, a gente tem, por exemplo, alguns equipamentos que são utilizados para mistura de grãos, de farinhas, mistura de pós. Esses dois primeiros aqui,
eles são misturadores que eles fazem o tombamento dos alimentos. Né? E com isso, eles misturam, né, os sólidos. Então, esse primeiro misturador, ele é no formato de cone, formato de cone, né? Então, ele gira, eu vou deixar até um vídeo para vocês do YouTube mostrando, né, que ele faz ele gira aqui, né, 360 graus, e ao girar, ele faz, então, essa função de mistura. Então, no caso, ele não tem um agitador interno, ele mesmo, toda a estrutura desse cone gira e permite a mistura. Aqui também é um misturador desse tipo, só que ele é no formato de Y, né? Também é toda essa estrutura que gira 360 graus, e aí você tem a mistura das substâncias. E aqui o misturador do tipo Ribbon, que é bastante utilizado para mistura de farinhas, né? Então, se eu vou misturar farinha de trigo com melhoradores, ou se eu vou fazer mistura de temperos em pó, né? Eu posso utilizar um misturador desse tipo. Então, vocês vejam que o que muda aqui é o formato da pá, né, do impulsor, que está acoplado ao eixo e que está acoplado ao motor, né, para poder girar. Aqui no caso, né, desse ribbon, o eixo está aqui no meio, né, e os impulsores, as pás, estão circundando aqui esse eixo, né, para fazer a mistura dos sólidos. Estou deixando, então, vários vídeos no YouTube com o funcionamento desses equipamentos, né, das bombas, dos agitadores e dos misturadores. E essas duas referências eu vou deixar também no NEAD para vocês, né? A primeira referência, então, as duas são apostilas da ETEC. A primeira referência, ela tem um capítulo muito interessante sobre bombas e válvulas, descrevendo, então, a estrutura. E no segundo material, a gente tem um material sobre escoamentos internos. Então, também, é bastante interessante aquela parte de perda de carga, né? E o cálculo da perda de energia nos acessórios e na parte retilínea da tubulação. Né? Então, a partir agora desse vídeo, vocês podem, então, fazer a segunda parte de exercícios que estava no NEAD.